Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia. E o que é que se passa? Como sempre, estou atrasado. Não sei onde é que é a partida. E é isso. Vamos já procurar a partida a aquecer. Bora. Estou obviamente mal disposto. Está a chover, ou está meio a chover, está a querer chover. Mas pronto. Vamos ver. Temos aí as duas previsões, Garmin e agora do Strava. Vamos ver qual delas vai aproximar mais do tempo real que vamos fazer da prova. Sendo que o nosso objetivo ficou em acabar a prova antes das 6 horas, que é essa hora que veio o carro vassoura. Bora lá. Precisava de ir à casa de banho, já não vou. E entretanto, o meu joelho direito lembrou-se que não lhe apetece hoje. Vamos ver. Estamos aí e vamos então aproveitar, vamos celebrar, vamos estar aqui no nosso local a começar a fazer o aquecimento. Estamos a... Só correr. Aproveitar para gravar agora, que ainda corro. Anda, Vitor! Anda, caralho, anda, bora! Não sei nada disto. O meu relógio diz 10 km, atrás dia 9. Acho que fiz a geneira. Mas bem, 1h03. Estamos bem. Estamos bem. Esqueci-me de dizer. Estamos um bocadinho à frente do Pacer das 5. É bom. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fugir dele ou se ainda vamos ser apanhados pela Pacer das 5. Bora. Ora bem, então ainda nos falta muito mais de metade para acabarmos e passamos à frente do Festival de Cerveja. Eu cá para mim não acho nada correto, mas está bem, é o que é. Bora lá. Pronto, vamos embora, já chega disto. Não, ainda não. Vamos voltar para trás. Bora. Verdade, entretanto a chuva deu tréguas. Estamos aqui a passar, aqui perto da boca do inferno. Vamos com... Ora, no meu diz vamos fazer agora 13, portanto são 12. Exato, ali, não sei que raio fiz. Tenho 1 km a mais no relógio. Não interessa. Bora lá. Senhora. Só mijões. Bem, coisas que importam. 12. Let's go.
Ora pessoal, estamos a acabar. Ai não, isso era na meia maratona de Cascais. Oh caraças, ainda falta. Quem é que vem aí? Passa! Vai, afinal ainda falta bué. Bora. Ainda não chega de chuva por hoje. ...21 km... ...2 horas e 26. Que estupidez. Aber das war meine Traumcase, deswegen. Caminhar um bocadinho. Acho que com 2 horas e 50. Let's go. Chuva natural e chuva artificial. Uau! Três horas 26, acho eu, quilómetros. Que grande seca. Porra. Está feito. Olá, caraças. Pá, eu sei que vocês mereciam uma coisa um bocado para o diferente. Mas, epá, eu preciso. Eu quero mesmo publicar o vídeo amanhã. Portanto, o que é que eu tenho? Maratona feita. Epá, e que parvoíce. Ora bem, então o que é que se passou-se? Epá, eu não acredito que no único dia que eu precisava que o Garmin trabalhasse como deve de ser, o Garmin falha-me. 45 km. É que isto estava tudo mal. Isto começou-me a marcar e não sei como, porque, ainda agora vou ver outra vez, porque aquilo inicialmente marcou-me 1 km a mais. Pronto. Depois com o tempo foi aumentando, portanto eu acabei a atividade no Garmin com 45,370, quer dizer, uma vergonha. E eu fui ver, aliás estou a ver neste momento, deixem só isto carregar. Epá, e isto começa exatamente... mas porquê que isto está... ok. Começa exatamente onde era a partida, portanto... Não sei o que é que aconteceu. Estou um bocado irritado porque, obviamente, quer dizer... Agora fiz uma maratona e tenho aqui 45,370, não faz sentido. Mas pronto, de forma geral, pá, muita chuva, ok? Nós até ao quilómetro, posso vos dizer, 27, andámos ali na média dos 6, tivemos aqui a 3 km, 19, 20 e 21, em que tivemos aqui 7,31, 7,27, 7,10, provavelmente ali alguma uma subida, mas depois ali, depois fomos até recuperámos e depois até ao 26º km, 27. A partir daí, meus caros amigos, acabou. Portanto começámos a 8,50, 8,16, 9,12, quer dizer, era tudo por aí. O 34º km acabámos por fazer 11,02, porque entretanto eu a partir desta data, ou seja, do quilómetro, provavelmente foi o 27, comecei a caminhar e então pronto, fui misturando a caminhada com a corrida para tentar aguentar ao máximo, sempre o máximo possível, sendo que estava super aflito por causa do tempo de corte, porque eu não fui muito inteligente, mas parti meia hora depois, ou seja, mesmo cá fora, aliás, ou seja, eu estava na onda 4, no portal 4, mas não fiz questão de ir para 4, deixei-me ficar no 5, depois estava ali naquela do vou à casa de banho não vou à casa de banho não vou, e quando parte a onda, pá, aí a terceira ou a quarta onda, já não sei, aliás, mentira, não é isto que eu quero dizer, vou à casa de banho, quando volto sou praticamente dos últimos, não tinha quase ninguém, não tinha praticamente ninguém atrás de mim, 3, 4 pessoas, pronto, aquilo nem sequer fazia uma fila, portanto fui praticamente dos últimos a partir, e na altura lembro de ver, epá,
meia hora depois. Ou seja, fiquei um bocado aflito e fui ficando aflito porque pensei eu que o corte das 6 horas seria com a data de início. Pronto, não foi, não sei como é que é. Epá, também não me interessa. Eu cheguei antes das 6 horas, fiz 5 horas então e 36, 12. O que está gravado na medalha, 5 horas 36, 10. Eu acho que já cheguei depois das 6 do cronómetro. Eu acho não, tenho quase certeza, já cheguei depois das 6. Pá, cheguei de uma forma muito, para vos dizer, eu não me lembro muito bem da fase final, ok? Lembro-me de me terem agarrado, terem dado ali algum suporte. Depois o senhor muito, muito simpático não me deixou sair, deu-me água, deu-me ali o suporte todo, foi incrível o senhor na meta. E eu, efetivamente, aquilo que eu acho na minha cabeça e aquilo que eu sinto que aconteceu foi que eu cheguei completamente a cambalear, ou seja, a correr, mas completamente desequilibrado para a frente. Bem, aquilo eu adorava, eu já fui à procura, mas acho que não há vídeo, porque eu vi que há umas maratonas que têm uma câmera na meta e vocês depois podem tirar. Esta aqui não encontrei, não sei se vai ter depois, não sei. Mas pronto, era muito, muito giro ver a figurinha que eu fiz. Mas pronto, dificuldades na maratona, para além da chuva, que acabou até por ser bom, porque como foi tanto tempo, foi bom. Dificuldades, para aí, ou seja, o meu joelho direito, como eu vos disse, por acaso até acho que disse mesmo, eu honestamente devia ter ido ver os vídeos, mas não vi. O meu joelho direito, mesmo com o aquecimento e tudo mais, ficou sempre a dar sinal, não era uma coisa muito agressiva, mas estava. E a virilha esquerda, a partir do 6º quilómetro para aí, começou a dar sinais, aquelas dores de inflamação, que pronto, tenho esse problema. Já devia ter tratado dessa questão de reforçar e tratar bem a lesão que tive já 2 vezes para aí, porque estava maltratada. Devia ter tratado disso, pronto, não deu meio que tempo, vamos dizer assim, em responsabilidades. E então a virilha também, tanto que principalmente quando comecei a andar, pensei várias vezes se valeria, não é se valeria a pena, é se ia conseguir, porque a virilha estava mesmo a incomodar muito. Provavelmente estou a agravar aqui o problema, obviamente, não é? Mas pronto, agora está a maratona feita e a seguir já vamos pensar nisso, vamos claramente fortalecer o corpo, aliás, e ver como é que podemos melhorar esta questão aqui da virilha, para não ter este problema ou esta inflamação recorrentemente. Outra coisa, perdi-me completamente na alimentação, não vou fazer mais isto nunca na vida. Sei que há aplicações, mete-se no Garmin, com o sinal de alerta ou de hidratação ou de alimentação, de suplementação, e portanto a partir de agora é isso que vai acontecer, porque eu normalmente eu costumo fazer meia hora, mas depois como é uma distância muito maior, decidi, pronto, achei eu no meu conhecimento quase zero, que talvez fosse melhor, para não estar a ingerir tanto gel, ou seja, uns em cima dos outros, que talvez fosse melhor atrasar ali 15 minutos, ou seja, tomar géis em 45 minutos. Eu fiz as contas e dava 6 ou 7 géis, já não sei, acho que eram 6, qualquer coisa, portanto eu levei 6 géis, e o que é que aconteceu? Sobraram-me 2, portanto, claramente. Depois houve ali uma parte que eu já não sabia se tinha tomado o gel. Bem, esqueçam, perdi completamente o norte à coisa. Depois já não sabia se tinha tomado o gel, se não tinha tomado o gel, se era para tomar o gel. Esqueçam, pronto. Por isso é que eu gosto das meia horas, porque é certinho. Agora ali umas vezes, ou seja, eu quando comecei era às 45, depois os próximos 45 já era à meia hora, depois já era aos 15, entretanto já não sabia se tinha comido, se tinha... Pronto, houve um gel que eu me esqueci de tomar, só o tomei não sei quanto tempo depois. Fui ao bolso para pôr um gel que tinha recolhi da organização, depois entretanto já tinha um gel meu e eu disse, isso que não tomei, ok. Mas pronto, efetivamente se puder numa próxima diminuir o máximo de coisas em que tenho que pensar, e essa era claramente uma delas, vou fazê-lo. Pronto, fiquei com alguns géis, agora vou experimentar, da 226, são 4 ou 5 géis, hei de experimentar depois mais tarde, obviamente que ali não. Fiquei surpreendido, mas eu acho que dizia no briefing, nas notinhas, que ia ter Powerade, teve Powerade Isotonic, teve Powerade, exatamente. Abusei mais uma vez no sal,
levei o soft flask com algum sal a mais, claramente, e depois já não consigo comer, depois fico um bocado mal disposto, e então vou ter que rever essa questão aí do sal. Acabei por tomar o comprimido de sal que eles nos deram no kit, pronto, alguma coisa boa. Tomei a meio da prova, mais ou menos, e pronto. Outra coisa, pá, tenho que ver a cinta cardíaca, tive que a tirar, estava, e efetivamente agora, já passou algum tempo, tenho algumas assaduras, mas imaginem, no meio das pernas não, tenho noutros sítios, mas no meio das pernas não, que é normalmente onde o pessoal fica assado. Não tenho, aí não tenho. Tenho muitos sítios, se calhar, um bocado mais chatos. Mas pronto, isto para dizer o quê? A cinta cardíaca, pá, começou-me a já houve um treino que eu me senti super mal por causa da cinta. Fiquei-me aqui a fazer uma pressão. Pá, tenho que ver qual é que é a pressão ideal, o aperto ideal da cinta, porque claramente aquilo está super apertado, tanto que me fez uma assadura, e se calhar também podia falar assim, fez uma assadura aqui no peito, aqui, e depois tenho debaixo dos braços, deste imenso, está bem que o sol também, a chuva não ajudou, e do lado direito, e pronto, vou perder a unha grande do dedo do pé, lá. Em termos de bolhas e tudo mais, não tenho nada, mas sim, também tive algum desconforto com os ténis, mas eu acho que isso aí, ténis e pés, mas eu acho que isso é falta de quilómetros, claramente, ok? E pronto, deixar só a nota que eu acho que, eu vou pôr no início do vídeo, isto não é de nenhuma forma uma motivação a que façam as coisas sem estarem preparados, ok? Não faz sentido nós fazermos isto, não faz sentido ver, aliás, a quantidade de pessoas, assim como eu, que estavam a fazer a prova sem ter a mínima preparação, ok? Isso dá a geneira. E dizer-vos que é muito. Eu acredito que a prova seja um pouco mais complicada fazendo-a de trás, porque o pessoal desiste, o pessoal caminha, o pessoal pronto, sentem-se mal. E acredito que seja um bocadinho mais difícil. Nunca experimentei andar lá à frente, mas acredito que seja, porque não é tão, seja um pouco mais desmotivado. Está bem, isso também acontece lá à frente, atenção, suponho eu. Mas outra coisa que eu vos queria dizer foi que adiei o máximo que conseguia andar, porque eu sabia que a partir do momento em que eu começasse a andar, não é que estava acabado, mas iria ser muito mais complicado pôr a ritmo e correr durante algum tempo, porque pronto, uma pessoa depois começa a andar, entre aspas, já dá como perdido. E pronto, em relação em como perdido, eu no início da prova, quando andei ali nos 6 e tal, apanhei a pacer das 5 horas. Depois, como estava tranquilo, não estava a fazer esforço praticamente nenhum, naturalmente passei o pacer. E quando, depois mais para a frente, alguns quilómetros para a frente, deve ter sido, um bocadinho depois já da maratona, da meia maratona, da distância da meia maratona, a pacer das 5 horas ultrapassou-me, e aí foi um bocado complicado gerir ali a situação, porque eu estava bastante à frente, ou seja, aquilo era o significado, no fundo, físico ou materializado, de que realmente estávamos a falhar e tínhamos quebrado. E então foi um bocado complicado gerir ali a situação, mas depois também ganhei um boost ali de uma pessoa muito especial. Estava um bocadinho à frente, por causa que bem, parar, começar a andar, mas lá está, tentei ao máximo atrasar a caminhada, porque eu sabia que a partir desse momento ia ser depois muito. Estás bem? Foi um bocado. Tchau. É óbvio, eu por acaso vi o último vídeo que eu gravei em prova foi em Passo de Arcos, portanto aquilo acaba na Praça do Comércio, portanto vejam, não sei quantos quilómetros são, mas são alguns, mas foi praticamente, ou seja, daí para a frente, esqueçam, não havia capacidade, e estava completamente morto, acabado, e pronto. Meia maratona, para quem quiser saber o tempo à distância da meia, em 2 horas e 20 e tal,
E pronto, e em termos dos treinos desta semana não treinei, fiz só o longo na semana passada, no fim de semana da semana passada, os 22 km e depois era para fazer uma corrida de 5 km na segunda-feira, não fiz, e depois nem caminhadas, não fiz nada durante a semana, e em termos de alimentação também não foi a melhor. Dizer que fizemos a prova 97,70, depois terminei a prova, quando terminei a prova vim para casa ainda antes do banho. Pesei-me outra vez por curiosidade 95,65, pronto, ou seja, é uma perda aqui de 2,5 kg. E pronto, é isto. Epá, foi muito bom. Sim, está bem que hoje estava a chover, mas efetivamente é uma prova em que se corre muito tempo sozinho, até porque há lá uma parte que nem sequer é em estrada, é no passeio marítimo de Algés, acho eu já. Mas pronto, sim, é uma prova que se corre um pouco sozinho, já estava alertado, já tinha visto algumas críticas nesse aspecto, mas depois ali o final tem muita gente, aquele quilómetro final na Praça do Comércio tem muita gente e é muito emocionante, e depois acabei por ficar ali mais um bocadinho, muito emocionante ver aquele pessoal ali, o último, em que está ali, pronto, a tentar combater contra o corte do tempo e pronto. É verdade, isto cria aqui uma ligação maior e não é, a motivação eu não digo, mas, ou seja, uma inspiração maior, mas a verdade é que está errado. Uma coisa é nós treinarmos um ano e chegarmos à prova e as coisas não correm bem e quebrarmos. Outra coisa, como muita gente que eu vi, nota-se que não, ou tiveram uma lesão, ou como eu, tiveram outros tipos de problemas que não conseguiram lidar e depois foram atrasando a preparação e claramente não estão em condições de fazer a prova. Pronto, eu acho que é preciso deixar esse alerta. Sim, é bastante mais como é que eu quero como é que eu posso dizer isto, intenso e emocionante, mas a verdade é que isso pode se extrapola o emocionante, na realidade, mas a verdade é que essa parte do emocionante sim é bom, mas a verdade é que é provavelmente ali uma linha, como dizer o outro, até dar a geneira e portanto não convém. E é por isso que eu venho aqui anunciar que não tenho provas, tão cedo não penso em competir, tão cedo também não penso em correr, como é óbvio. E epá, não sei o que é que vou fazer. Há uma prova que eu gostava de fazer que é em janeiro, se não me engano, que eu acho que vai haver este ano outra vez, que é a Corrida do Fim do Mundo, que é de Sintra ao Cabo da Roca, que é uma corrida que são 17 km, se não me engano, e é interessante pela altimetria. Epá, acho São Silvestre, mas não sei se eu vou querer fazer. Eu tinha aí outro projeto também para fazer, mais para o fim do ano, mas acho que vou atrasar esse projeto porque claramente não estou em condições de correr. Seria outra maratona, atenção, não oficial, era a distância da maratona, mas pronto, queria então agradecer a toda a gente que me apoiou, ao pessoal daqui que me apoia com as visualizações e aos meus amigos que me apoiaram nesta doideira. E mais uma vez, treinem o suficiente para desfrutarem de outra forma das corridas, está bem? Acreditem, não que eu tenha já experienciado essa parte, mas tenho a certeza, se nós fizermos a nossa parte durante o ano inteiro, vamos desfrutar muito mais das provas, de cada quilómetro, está bem? Em vez de estarem a apanhar uma grande seca, que foi o que me aconteceu. Foi uma grande seca ali a partir, já nem sei qual é que foi o quilómetro, mas que eu só pensava, porra, isto nunca mais acaba, isto é uma seca do caraças, como é que há gajos que fazem ultras, mas pronto. Mais uma vez, tenho muita dificuldade em terminar vídeos, já tinha reparado nisso. Mas é isso, muito obrigado e treinem bem e exponham-se ao desconforto, mas com preparação. Tchau, tchau!